Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Cantares, no capítulo 8, e no versículo 6, que vai dizer assim: põe como selo no teu coração, como uma marca no teu braço, porque forte é o amor como a morte, obstinados para a sepultura os ciúmes, suas setas são setas de fogo e as chamas são chamas do Senhor. Então aqui em Cantares, Salomão, ele está nos dizendo aqui que quem é esse, né, que encontra o amado no deserto? Porque uma pessoa, aleluia Jesus, sem Jesus, está totalmente no deserto, desamparado, sem ninguém, sem uma ajuda, sem saber a quem recorrer. Porque a palavra vai dizer assim, que maldito é o homem que confia em outro homem. Porque aquele que não tem Jesus, ele vai procurar no homem, e ele acha um traiçoeiro, ele acha um desonesto, e ele acaba se frustrando, ele acaba sendo passado para trás. E feliz daquele homem, aleluia Jesus, que sai do deserto e vai procurar o amor de Jesus. Aleluia Jesus. Porque é como uma mãe que concebe um filho. Vocês estão entendendo? Uma criança, ela é concedida através da mãe, ela é concedida no pecado, porque é o pecado da mãe, mas não é o pecado da criança. Mas vai dizer assim, ó, que concebeu e deu à luz, aleluia Jesus. Aqui há uma nova criatura, uma pessoa que não vai pecar, uma pessoa que vai consertar os caminhos dela, que vai ser perante a Deus, assim, uma criança, porque a palavra de Deus fala que nós temos que ser crianças, ter a mentalidade de criança, aleluia, Jesus, que não guarda maldade no seu coração. Mas isso nós estamos dizendo de uma criança pequena, porque depois que a criança cresce, depois de uns 7, 8 anos, a gente já vê que a criança já tem a maldade no coração, aleluia Jesus. Mas eu estou dizendo de uma criancinha pequena, aleluia Jesus, que não tem maldade no seu coração, aleluia Jesus. Mas um filho que é criado nos caminhos do Senhor, aleluia Jesus, se a gente educar esse filho, aleluia Jesus, e orar para repreender, né, os enxu contra a mente das nossas crianças, nós temos uma criança educada, gentil, amorosa, o tempo todo, aleluia Jesus. Mas nós temos que estar sempre orando por essa criança, para essa criança ser assim. Mas nós vemos a inocência, ele vai dizer assim que ele deu à luz a inocência, é assim que a gente é depois que a gente se converte. Aleluia Jesus, a gente tira toda a maldade do coração, a gente não tem maldade mais, a gente vigia, a gente tem amor pelo próximo, aleluia Jesus. E aí ele vai dizer, aleluia Jesus, que o amor é forte como a morte, aleluia Jesus. Por quê? Porque o amor de Deus resplandece na minha vida e na sua vida. Então a morte agora não nos pertence mais, o juízo não nos pertence mais. Agora a morte é só para aquele que não tem Jesus, porque Jesus é o caminho, a vida, a salvação, aleluia Jesus. Então, irmãos, nós temos que, aleluia Jesus, ficarmos firmes no caminho do Senhor, irmãos, porque quando nós estamos firmes no caminho do Senhor, aleluia Jesus, a morte não pertence a nós mais. A morte vai dizer assim que é para aqueles que não têm Jesus, mas aqueles que têm Jesus, eles são santos aqui na terra, e que, aleluia Jesus, nós vamos descansar no descanso de Abraão, porque nós estamos vivos. A morte é para aquele que não quer servir a Jesus, está morto espiritualmente, até ser tragado por Satanás, aleluia Jesus. Então ele vai dizer assim que a forte é o amor,
Aleluia, Jesus. Porque forte é o amor de Jesus na tua vida para te resgatar, para te salvar e te levar para a salvação. Aleluia, Jesus. Então nós vemos aqui, irmãos, que não é só Satanás que joga setas. O Senhor, ele também joga as setas dele. E vai dizer que as setas dele são como chamas de fogo. Aleluia, Jesus. Porque a palavra vai dizer assim que todo aquele que são criadores de estátuas, eles serão surdos, cegos, aleluia, Jesus. Todo aquele que faz e todo aquele que idolatra um pedaço de gesso, aleluia, Jesus. Então o Senhor, ele joga uma seta na mente dessas pessoas que não querem saber de Jesus, estão no engano da idolatria, aleluia, Jesus. Então é essa seta, aleluia, Jesus, que o Senhor também, ele usa essa seta que a gente vê para nos abençoar também, irmãos. Essa seta não é só, aleluia, Jesus, para aqueles que estão no engano. Essa seta também, o Senhor, ele usa para nos abençoar. Sabe como, irmãos? Quando, aleluia, Jesus, Deus toca o coração de um rico, de um ímpio, de um rico, aleluia, Jesus, para dar o carro dele para você, para dar as roupas dele para você, coloca no coração dele que ele não quer aquela roupa mais. Aí Deus faz com que aquela roupa chegue para você, faz com que aquele sapato bonito chegue para você, aleluia, Jesus. Então, irmãos, olha que interessante, né? Então a seta também é para nos ajudar, aleluia, Jesus. Assim como o povo de Israel estava saindo do Egito, quando o Senhor tirou eles do Egito, o Senhor falou assim: o meu povo não vai sair de mão vazia. Aí o Senhor fez o quê? O Senhor também foi lá e colocou na mente deles lá, aleluia, Jesus, e um sentimento de graça, foi uma seta que Deus colocou assim, com sentimento de graça, aleluia, Jesus, e de misericórdia, e fez, aleluia, Jesus, que as mulheres dessem um monte de coisa para as servas delas que eram hebreias. Dessem roupas, dessem joias, roupa para as crianças, sapatos, tudo. E eles saíram cheio de ouro, de roupas, de utensílios. Então, irmão, a gente vê que essa seta também, ela é para nos abençoar, aleluia, Jesus. Assim como o Senhor abençoou, aleluia, Jesus, o povo de Israel, os hebreus, quando saíram de lá, eles não saíram de mão vazia. Assim o Senhor falou, eles vão sair com a mão cheia. Meu povo não sai de mão vazia, não. É isso que o Senhor faz, ele coloca um engano. A seta dele é um engano para aqueles, aleluia, Jesus, que não querem nada com o Senhor e para nos abençoar também, irmãos. Aleluia, Jesus. Deus toca o coração, Deus vai lá, entrega uma profecia, entrega uma cura, aleluia, Jesus. E além disso, salva a vida daquela pessoa ainda e aquela pessoa te abençoa. Amém, irmãos? Então nós vemos assim, então o título vai dizer assim, o poder do amor, aleluia, Jesus. O que é o amor de Jesus pela minha vida e pela tua vida? Apenas fique fiel na presença do Senhor, porque se você quer bênção, fique fiel fazendo a vontade dele. E Deus diz assim, ó, para você hoje, sai das redes sociais. Eu não quero você nas redes sociais. Se você continuar aí, a minha bênção não virá sobre a tua vida, porque você está perdendo o teu tempo nas redes sociais e o Senhor manda te dizer, sai dessas redes sociais. Busca a face do Senhor, vai orar, vai ler palavra, que o Senhor quer levantar você para pregar a palavra. Escute que você será abençoado nessa terra, amém?